E se eu te dissesse que cada palavra que você pronuncia é, na verdade, um comando silencioso, um código vibracional que o universo interpreta fielmente? Parece simples, mas é imensamente poderoso. Deixa eu te contar uma história real. Joana, 52 anos, sempre dizia para si mesma: eu sou péssima com dinheiro. Anos alimentando essa crença e os resultados. Dívidas, ansiedade, portas fechadas. Até o dia em que ela, quase sem acreditar, mudou uma frase. Ela passou a repetir todos os dias, olhando no espelho: o dinheiro flui fácil, natural e abundantemente para mim. E, estranhamente, o dinheiro começou a fluir. O que parecia sorte era, na verdade, ressonância. O que poucos sabem é que nossas palavras não são sons jogados ao vento, são frequências. E frequência cria forma. A ciência quântica já revelou que tudo é energia vibrando. Quando um observador olha para uma partícula, essa partícula muda de comportamento. Agora, imagine se um simples olhar altera a matéria. O que uma palavra carregada de intenção não pode fazer? E isso não é novo. Desde textos sagrados até sabedorias milenares, lá no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Tudo começa na mente, se expande pela palavra e se manifesta no físico. Mas aqui vai uma revelação chocante. O seu cérebro não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação. Se você diz, mesmo de forma despretensiosa, eu sou azarado, o seu sistema nervoso, sua mente subconsciente e o próprio campo quântico simplesmente respondem: sim, senhor, ordem recebida. E começam silenciosamente a alinhar situações, oportunidades e percepções para te provar que você está certo. As palavras são sementes. E quer você queira ou não, o solo fértil da sua mente está sempre pronto para fazer crescer um código vibracional que o universo interpreta fielmente. Parece simples, mas é imensamente poderoso. Deixa eu te contar uma história real. Joana, 52 anos, sempre dizia para si mesma: eu sou péssima com dinheiro. Anos alimentando essa crença e os resultados. Dívidas, ansiedade, portas fechadas. Até o dia em que ela, quase sem acreditar, mudou uma frase. Ela passou a repetir todos os dias, olhando no espelho: o dinheiro flui fácil, natural e abundantemente para mim. E, estranhamente, o dinheiro começou a fluir. O que parecia sorte era, na verdade, ressonância. O que poucos sabem é que nossas palavras não são sons jogados ao vento, são frequências. E frequência cria forma. A ciência quântica já revelou que tudo é energia vibrando. Quando um observador olha para uma partícula, essa partícula muda de comportamento. Agora, imagine se um simples olhar altera a matéria. O que uma palavra carregada de intenção não pode fazer? E isso não é novo. Desde textos sagrados até sabedorias milenares, lá no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Tudo começa na mente,
se expande pela palavra e se manifesta no físico. Mas aqui vai uma revelação chocante. O seu cérebro não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação. Se você diz, mesmo de forma despretensiosa, "eu sou azarado", o seu sistema nervoso, sua mente subconsciente e o próprio campo quântico simplesmente respondem, "Sim, senhor, ordem recebida", e começam silenciosamente a alinhar situações, oportunidades e percepções para te provar que você está certo. As palavras são sementes. E quer você queira ou não, o solo fértil da sua mente está sempre pronto para fazer crescer Um código vibracional que o universo interpreta fielmente. Parece simples, mas é imensamente poderoso. Deixa eu te contar uma história real. Joana, 52 anos, sempre dizia para si mesma, "Eu sou péssima com dinheiro." Anos alimentando essa crença e os resultados. Dívidas, ansiedade, portas fechadas. Até o dia em que ela, quase sem acreditar, mudou uma frase. Ela passou a repetir todos os dias, olhando no espelho, "O dinheiro flui fácil, natural e abundantemente para mim." E, estranhamente, o dinheiro começou a fluir. O que parecia sorte era, na verdade, ressonância. O que poucos sabem é que nossas palavras não são sons jogados ao vento, são frequências. E frequência cria forma. A ciência quântica já revelou que tudo é energia vibrando. Quando um observador olha para uma partícula, essa partícula muda de comportamento. Agora, imagine se um simples olhar alterar a matéria. O que uma palavra carregada de intenção não pode fazer? E isso não é novo. Desde textos sagrados até sabedorias milenares, lá no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Tudo começa na mente, se expande pela palavra e se manifesta no físico. Mas aqui vai uma revelação chocante. O seu cérebro não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação. Se você diz, mesmo de forma despretensiosa, "Eu sou azarado", o seu sistema nervoso, sua mente subconsciente e o próprio campo quântico simplesmente respondem, "Sim, senhor, ordem recebida." E começam silenciosamente a alinhar situações, oportunidades e percepções para te provar que você está certo. As palavras são sementes. E quer você queira ou não, o solo fértil da sua mente está sempre pronto para fazer crescer Um código vibracional que o universo interpreta fielmente. Parece simples, mas é imensamente poderoso. Deixa eu te contar uma história real. Joana, 52 anos, sempre dizia para si mesma, "Eu sou péssima com dinheiro." Anos alimentando essa crença e os resultados. Dívidas, ansiedade, portas fechadas. Até o dia em que ela, quase sem acreditar, mudou uma frase. Ela passou a repetir todos os dias, olhando no espelho, "O dinheiro flui fácil, natural e abundantemente para mim." E, estranhamente, o dinheiro começou a fluir. O que parecia sorte era, na verdade, ressonância. O que poucos sabem é que nossas palavras não são sons jogados ao vento, são frequências. E frequência cria
forma. A ciência quântica já revelou que tudo é energia vibrando. Quando um observador olha para uma partícula, essa partícula muda de comportamento. Agora, imagine se um simples olhar alterar a matéria. O que uma palavra carregada de intenção não pode fazer. E isso não é novo. Desde textos sagrados até sabedorias milenares, lá no princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Tudo começa na mente, se expande pela palavra e se manifesta no físico. Mas aqui vai uma revelação chocante. O seu cérebro não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação. Se você diz, mesmo de forma despretensiosa, "eu sou azarado", o seu sistema nervoso, sua mente subconsciente e o próprio campo quântico simplesmente respondem, "Sim, senhor, ordem recebida", e começam silenciosamente a alinhar situações, oportunidades e percepções para te provar que você está certo. As palavras são sementes. E quer você queira ou não, o solo fértil da sua mente está sempre pronto para fazer crescer um código vibracional que o universo interpreta fielmente. Parece simples, mas é imensamente poderoso. Deixa eu te contar uma história real. Joana, 52 anos, sempre dizia para si mesma, "Eu sou péssima com dinheiro." Anos alimentando essa crença e os resultados. Dívidas, ansiedade, portas fechadas. Até o dia em que ela, quase sem acreditar, mudou uma frase. Ela passou a repetir todos os dias, olhando no espelho, "O dinheiro flui fácil, natural e abundantemente para mim." E, estranhamente, o dinheiro começou a fluir. O que parecia sorte era, na verdade, ressonância. O que poucos sabem é que nossas palavras não são sons jogados ao vento, são frequências. E frequência cria forma. A ciência quântica já revelou que tudo é energia vibrando. Quando um observador olha para uma partícula, essa partícula muda de comportamento. Agora, imagine se um simples olhar alterar a matéria. O que uma palavra carregada de intenção não pode fazer. E isso não é novo. Desde textos sagrados até sabedorias milenares, lá no princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Tudo começa na mente, se expande pela palavra e se manifesta no físico. Mas aqui vai uma revelação chocante. O seu cérebro não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação. Se você diz, mesmo de forma despretensiosa, "eu sou azarado", o seu sistema nervoso, sua mente subconsciente e o próprio campo quântico simplesmente respondem, "Sim, senhor, ordem recebida." E começam silenciosamente a alinhar situações, oportunidades e percepções para te provar que você está certo. As palavras são sementes. E quer você queira ou não, o solo fértil da sua mente está sempre pronto para fazer crescer um código vibracional que o universo interpreta fielmente. Parece simples, mas é imensamente poderoso. Deixa eu te contar uma história real. Joana, 52 anos, sempre dizia para si mesma, "Eu sou péssima com dinheiro." Anos alimentando essa crença e os resultados. Dívidas,
ansiedade, portas fechadas. Até o dia em que ela, quase sem acreditar, mudou uma frase. Ela passou a repetir todos os dias, olhando no espelho: o dinheiro flui fácil, natural e abundantemente para mim. E, estranhamente, o dinheiro começou a fluir. O que parecia sorte era, na verdade, ressonância. O que poucos sabem é que nossas palavras não são sons jogados ao vento, são frequências. E frequência cria forma. A ciência quântica já revelou que tudo é energia vibrando. Quando um observador olha para uma partícula, essa partícula muda de comportamento. Agora, imagine se um simples olhar altera a matéria. O que uma palavra carregada de intenção não pode fazer. E isso não é novo. Desde textos sagrados até sabedorias milenares, lá no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Tudo começa na mente, se expande pela palavra e se manifesta no físico. Mas aqui vai uma revelação chocante. O seu cérebro não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação. Se você diz, mesmo de forma despretensiosa, "eu sou azarado", o seu sistema nervoso, sua mente subconsciente e o próprio campo quântico simplesmente respondem: "Sim, senhor, ordem recebida", e começam silenciosamente a alinhar situações, oportunidades e percepções para te provar que você está certo. As palavras são sementes, e quer você queira ou não, o solo fértil da sua mente está sempre pronto para fazer crescer aquilo que você planta.